Olá a todos e bem-vindos, ao meu canal. Sou o professor Marcos Roberto. No vídeo de hoje vamos explorar a rica e complexa história da África lusófona, as relações históricas entre África e Brasil e também a situação contemporânea dos povos indígenas no Brasil. Vamos abordar esses temas em 3 seções principais, sendo eles o contexto histórico da África lusófona, a história e historiografia indígena, e a situação atual dos povos indígenas. Vamos começar? Bom, a África lusófona é composta por países africanos que foram colonizados por Portugal, incluindo Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé, e Príncipe. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. A colonização portuguesa começou no século XV e teve um impacto profundo nas sociedades locais, impondo novas estruturas políticas e econômicas e explorando os recursos naturais e humanos. No período colonial, os portugueses estabeleceram um sistema de exploração que afetou a vida dos habitantes locais, causando profundas transformações sociais e culturais. O processo de independência começou a ganhar força na década de 1960, com a descolonização desses países sendo impulsionada por movimentos de resistência e pela crescente pressão internacional. A independência trouxe desafios significativos para os países da África lusófona. Embora tenham conquistado a liberdade política, enfrentaram dificuldades econômicas, sociais e políticas, incluindo conflitos internos e a necessidade de construir novas instituições governamentais. O pós-colonialismo foi marcado por uma luta constante para superar aos legados do colonialismo e promover o desenvolvimento sustentável. As relações entre a África lusófona e o Brasil são profundas e complexas, enraizadas na história da colonização portuguesa e na diáspora africana. O Brasil, como antiga colônia portuguesa, tem uma rica herança cultural compartilhada com os países africanos lusófonos. A diáspora africana teve um papel crucial na formação da identidade cultural brasileira e as interações entre esses dois mundos continuam a influenciar a cultura e a sociedade brasileira até hoje. Então, o intercâmbio cultural e literário entre a África lusófona e o Brasil é um aspecto fascinante da nossa história compartilhada. Desde a época colonial até o presente, houve uma rica troca de influências culturais, incluindo a música, a dança, a literatura e a arte. Os autores e artistas africanos lusófonos têm contribuído significativamente para a cultura brasileira e a literatura afro-brasileira frequentemente reflete esses laços profundos. A literatura africana lusófona tem enriquecido a cultura brasileira com novas perspectivas e experiências. Escritores como Mia Couto, José Eduardo Agualusa, e outros têm explorado temas universais e locais, oferecendo uma visão única de experiência africana que ressoa no contexto brasileiro. A contribuição africana para a cultura brasileira é vasta e multifacetada. A música, o folclore e as tradições africanas desempenham um papel crucial na formação da identidade cultural do Brasil. A influência dos ritmos africanos na música brasileira, como o samba e a capoeira, é um exemplo claro dessa herança cultural.
as práticas religiosas, né, afro-brasileiras também têm um impacto significativo na vida cultural do país, refletindo uma fusão rica e dinâmica, né, de tradições. A história dos povos indígenas no Brasil é rica, né, e diversificada também, né? Com uma evolução que remonta a milhares de anos antes da chegada dos europeus. Os indígenas brasileiros têm uma história de resistência e adaptação às mudanças trazidas para a colonização. Os principais eventos históricos incluem o período pré-colonial, a chegada dos portugueses, as lutas pela terra e a resistência contra a opressão. Eventos significativos incluem a criação de missões jesuíticas, né, as guerras indígenas e o processo de reserva e demarcação de terras. A história indígena é marcada por um contínuo esforço para manter suas culturas e direitos em face de desafios externos e internos. Os movimentos indígenas, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, o MST, e o Conselho Indigenista, né, Missionário, né, o CIMI, têm desempenhado papéis cruciais na luta pelos direitos e reconhecimento das terras indígenas. Esses movimentos têm ajudado a dar visibilidade, né, às questões indígenas e a pressionar políticas públicas, né, mais justas e inclusivas. A historiografia indígena é a forma como a história dos povos indígenas é registrada e interpretada. Tradicionalmente, a história indígena foi muitas vezes registrada a partir da perspectiva dos colonizadores. No entanto, há um crescente reconhecimento da importância das narrativas indígenas e dos métodos de pesquisa participativa que valorizam as vozes e perspectivas dos próprios indígenas. Os desafios, na historiografia indígena incluem a necessidade de superar preconceitos e estereótipos, bem como a dificuldade em acessar e preservar documentos históricos. No entanto, os avanços na historiografia indígena estão contribuindo para uma compreensão mais rica e precisa da história indígena e para o fortalecimento da identidade e da cultura indígena. A situação, atual dos povos indígenas no Brasil é marcada, por desafios significativos, incluindo a luta, por direitos territoriais, a preservação cultural e a resistência, contra a exploração econômica. As comunidades, indígenas enfrentam condições de vidas precárias e têm de lutar constantemente para proteger suas terras e suas culturas. Os desafios incluem a invasão das terras por atividades econômicas, como mineração e desmatamento, a falta de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, e a violência. As lutas, contemporâneas também envolvem a busca por maior autonomia, e reconhecimento dos direitos indígenas, incluindo a demarcação e proteção de terras. A legislação brasileira, incluindo a Constituição de 1988 e a Convenção 169, 169 da OIT, reconhece os direitos dos povos indígenas e estabelece mecanismos para a proteção e promoção desses direitos. Políticas públicas voltadas para a proteção dos povos indígenas buscam garantir a demarcação de terras, o acesso à saúde e à educação e o respeito à cultura indígena. As políticas, de ações afirmativas têm tido, melhor dizendo, um impacto positivo na promoção dos direitos indígenas e na melhoria das condições de vida. No entanto, há ainda desafios a serem enfrentados para garantir que essas políticas, sejam implementadas de forma eficaz e que as necessidades das comunidades indígenas sejam adequadamente atendidas. Bom, e assim chegamos, ao fim dessa nossa aula de hoje,
Espero que esta visão geral sobre a história da África lusófona, né, e a situação contemporânea dos povos indígenas no Brasil tenha sido esclarecedora e informativa. A compreensão dessas questões é fundamental para promover uma sociedade mais justa e inclusiva. Se você gostou deste vídeo, né, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, né, famoso like aí, e ativar o sininho também, para receber notificações sobre novos conteúdos, ok? Caso tenha dúvidas, ou queira, né, compartilhar suas opiniões, deixe um comentário abaixo. É isso aí. Até a próxima. Forte e caloroso abraço.